Então, a chave muitas vezes está no nosso comportamento, que se torna algo legal de falar, já que é a parte mais íntima de tudo. Os nossos hábitos, como a gente administra o nosso tempo, é a coisa mais difícil de negociar com o outro. Você já percebeu que existe um espaço dentro de você por quanto as pessoas podem ou não influenciar a sua vida? E isso é mais ou menos importante para cada um, porque depende do espaço que as pessoas têm dentro de você, voluntária, involuntária, consciente, inconscientemente, para determinar como que as coisas são orquestradas na sua experiência. Essa ajuda que acontece também e é algo positivo demais. Por exemplo, existem muitos conhecimentos e se você for pegar a origem de cada um, o desenvolvimento e for tentar entender autor por autor, é verdade que você vai ter uma maneira de entender as coisas, mas até quem, e se possível, você vai perceber que tem alguma lógica que você utiliza que é particular. Nunca vai ser uma coisa desconexa de um contexto criado por um ser humano, sabe? Existe um rastro nas coisas que você faz que é determinado, é, sei lá, mas a partir do comportamento. O negócio é que a gente se comporta como mais confortável de acordo com quem somos ou como é mais produtivo de acordo com quem queremos ser ou mais algo que traz esse impulso, esse movimento direcionando a uma possibilidade que dificilmente, vamos combinar, é encontrada no presente pela maioria das pessoas. Geralmente vem da expectativa de de uma realização, mas aí o comportamento que a gente tem é uma coisa bem difícil de negociar. O outro tem um espaço limitado na nossa existência, até onde ele pode influenciar o que você quer ou não. E na verdade, essa influência acontece antes mesmo da gente acontecer, mas é o que a gente quer tornar racional, na verdade. Tipo, o quanto eu quero realmente aceitar que os elementos da minha vida realmente participam dela e contam algo, né? Dependendo de como eu interpreto, quanto mais visível, mais eu posso balizar esses elementos. Quanto mais invisíveis, mais eles vão ser balizados por aquilo que eu considero a minha estrutura, que é uma coisa que quando é pensada pode ser realmente é, é, mais acessível e, e influenciar a gente a agir de uma maneira que, que inclusive faz esse campo tão difícil de ser conversado, que é como a gente se comporta, é possível de ser traduzido em linguagem, né? E aí, já que as pessoas não querem falar sobre a importância de no privado serem virtuosas ou assumirem responsabilidades pela própria postura e tal, a gente então pode ir se reconhecendo a partir do esforço para demonstrar isso de alguma maneira, em atitudes, né, nas trocas que a gente tem quando a gente está diante de qualquer pessoa que está atendendo uma necessidade com a gente e a necessidade desse contato inevitável, né, que a gente quer qualificar como mais ou menos importante, mas é, é só uma experiência aí, né, que é importante de ser trabalhada à medida que, inclusive, ajuda a gente a
caminhar junto e com uma vida mais pura. Essa pureza é algo que a gente merece, sabe? E passar por esses processos que são muito reais, na verdade, né? A gente é esse animalzinho que construiu e acredita que cria história pra querer se dar um contexto importante, mas que tá aqui, né? Tipo, isso não tira a importância de aproveitar essa experiência de uma forma valiosa. A gente tem responsabilidades exatamente porque elas nos qualificam enquanto seres humanos. São elas que mostram que a gente tem um diferencial, já que a gente ocupou tudo isso, que a gente está fazendo um bom uso e que isso está sendo utilizado como por que Deus? Porque Deus é a melhor possibilidade, já que a gente destruiu, construiu, faz e vai continuar fazendo. E cada vez mais você aí, meu amigo, quer ter seu pedaço para quebrar, fazer, mandar e dizer quais que vão ser as regras. Então, já que isso vai acontecer e tá acontecendo, a gente pelo menos acredita em Deus, que é uma ordem que faz o mais importante tá aqui, ó, aqui dentro, para a gente poder realmente dar valor a essa matéria que a gente consome muito mais do que produz, né? Ó, quanta água que você consome, quanta água que você já produziu na sua vida, quanto que você já comeu, quanto que você já produziu de comida na sua vida, quantos recursos você já consumiu e quanto você já produziu e tá reclamando de fazer o que você faz, entendeu? E aí você vai consumir o mundo, você não vai devolver o quanto você fez na sua vida. E eu vou te falar, sua experiência humana foi tão válida quanto a de qualquer outra pessoa. E são exatamente as pessoas que vão fazer diferente disso, que entendem que trabalhar bem realmente é fazer o trabalho de uma boa parte das pessoas. No melhor dos casos, saber se comunicar, é saber criar uma união entre o que é verdadeiro, entre o que não precisa se provar, porque realmente se explica na naturalidade da ordem, sabe? Pelo menos compartilhar generosamente de algo que realmente beneficia mais quando toca toca o geral, né? Porque já que a gente tá aqui, já que a gente vai estar compartilhando essa experiência, a minha experiência, o que eu entendi que naturalmente eu quero viver uma vida legal. Eu quero viver uma vida com as qualidades que eu identifiquei dentro de mim, que eu mereço, porque eu me propus a viver uma vida sagrada. E se eu pudesse ter outro sentimento e que fosse mais construtivo do que o sentimento que eu é, sinto nesse momento, por exemplo, eu abriria mão em nome do que é, em nome do meu projeto de humanidade sendo construído. Mas não é assim quando eu me construí e quando eu me construo nesse agora com tanta profundidade. A satisfação é de ser isso mesmo. E viver a vida a critérios determinados por algo muito maior, agradecendo realmente frutos de eternidade dentro de uma experiência pequena, limitada, que acaba em morte, que só tem a validade que eu atribuí, que você atribui à própria vida, porque além disso, a gente é só um elemento, ou mais que isso, né? A água, a terra, o fogo, o ar, né? A gente é um monte de coisa. A gente é poeira e aguenta muito mais do que imagina, sabe? Você aguenta muito. Quando você olha assim e fala isso tá me prejudicando, lembra que você aguenta muito mais. Você imagina, o ser humano, uma pessoa como você, já aguentou coisas muito insalubres. Se você é a pessoa que tá na insalubridade, acredita que tem gente que parece que tá em um outro lugar, mas também vive uma insalubridade e isso é uma coisa de dentro pra fora, sabe? E tipo assim, isso não te define. É uma coisa que você tá pedindo. A gente tem que saber reconhecer o que a gente pede pra vida, porque ela traz o que a gente pede, sabe? Ela traz exatamente os elementos que correspondem à nossa necessidade.
E assim, saber se reconhecer dentro da própria trajetória inevitavelmente traz essa necessidade de verdade. É difícil que inclui outras pessoas, muitas vezes a nossa liberdade seria muito mais fácil se ela fosse alcançada à medida que você se sente satisfeito com aquilo que te tocou profundamente e fez mais uno, amoroso, virtuoso e pronto para aceitar que tá tudo certo. Acaba que a importância de compartilharmos algo que nem é nosso e que realmente traz significado para isso tudo, né? Eu te amo e essa é uma afirmação que pode ser